Evangelho de Salmos, capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos, Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a Ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade, destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles. No íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor tu proteges como um escudo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco através de tua santa palavra, e que possamos hoje aqui, Senhor, ao ouvir tua palavra, entender as verdades que o teu evangelho nos ensina. Quão gloriosa é a tua palavra, e que possamos, na gloriosa revelação da tua palavra, vislumbrar o evangelho aqui presente, tratando, moldando e cuidando do nosso eu, do nosso interior, para que tudo glorifique o teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. João Calvino diz no seu comentário aos Salmos, que os Salmos são o espelho da alma. Os Salmos são um espelho da alma. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, quer dizer que, por um lado, os salmos revelam quem nós somos para nós mesmos. E segundo, pode revelar o que nós somos e ainda não sabemos. Isso é importante no espelho. O espelho é importante para que a gente enxergue o que os nossos olhos ainda não conseguiram enxergar, porque até que Deus, ou até que isso seja um dia possível, né, o que eu acho impossível, será muito difícil você ver a si mesmo sem um espelho. Você não vai poder tirar os seus olhos e fazer assim para você se ver. Então, como você não é capaz de ver a si mesmo, você sempre precisará de um espelho para descobrir o que mudou, o que aconteceu, o que está de diferente, o que foi modificado. E então os salmos passam a ser, então, aquele espelho que não só diz quem nós somos, não só revela quem nós somos, mas ele também é capaz de nos manter atualizados com nossas transformações, com nossas mudanças. Os salmos de lamentação, de todos os diversos tipos de salmo, são aqueles que eu considero mais eficientes naquilo que a gente poderia, endossando Calvino, chamar de espelho da alma. Os salmos de lamentação são aqueles sem censura, são aqueles salmos
que mais se parecem com aquilo que nós chamamos de orações sujas, sem nenhuma edição, sem nenhuma espécie de bloqueio, sem censura. É a maneira como alguém se apresenta diante de Deus e expõe diante de Deus tudo o que está pensando, de uma maneira em que tudo aquilo que está pensando não seja oculto por alguma vergonha ou por algum senso ou algum juízo. Para que a gente possa saber o quanto a lamentação, ou o salmo de lamentação, como esse que acabamos de ler, reflete o nosso rosto, reflete quem nós somos, revela quem nós somos, é preciso, em primeiro lugar, distinguir o que é um salmo de lamentação, o que é um salmo de lamentação de uma lamentação. A lamentação, em primeiro lugar, ela é um ato. Ela é um ato de uma pessoa que, diante do seu amor e devoção a Deus, expõe diante dele aquilo que não exporia de forma tão assim agradável, porque se trata da exposição diante de Deus, mas das nossas vísceras, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas mazelas, mas também das nossas dúvidas com relação a Deus e o seu caráter, nossa incredulidade com relação à obra de Deus, também a nossa verve, a nossa raiva, a nossa inveja, o nosso ciúme, o nosso ódio, tudo aquilo que há de pior em nós, tudo aquilo que há de ruim dentro de nós, nós conseguimos colocar tudo isso num ato chamado lamentação. E para a gente entender o que é uma lamentação, a gente precisa distinguir muito a lamentação de uma murmuração. A murmuração é sempre reclamação, é sempre as dúvidas, os questionamentos de alguém que perdeu sua fé, não crê mais em Deus. A lamentação é uma obra de amor. A lamentação é coisa de crente. Lamentação é coisa de gente que ama a Deus. Lamentação é coisa de gente piedosa. Lamentação é coisa de gente que tem Deus em primeiro lugar, que considera Deus como rei, que considera Deus como seu Senhor, que considera Deus como a autoridade máxima sobre sua vida, mas que em determinados momentos da vida se sente abandonado por Deus, se sente preterido pela providência divina, se sente esquecido pelos céus, se sente enraivecido por conta de seus pecados, de suas falhas, se sente enraivecido por ver a prosperidade do outro que o maltrata, a felicidade do outro que o espizinha, que se vê, portanto, em contradições eternas diante de Deus por conta destas situações as mais adversas possíveis. Isso é um ato de lamentação, e qualquer pessoa faz um ato de lamentação, mas nem sempre pessoas que fazem atos de lamentação são providas da arte de fazer a poética da lamentação. Nem todo mundo aqui pode ser artista, a fim de reconstruir a sua lamentação numa poesia, a fim de reconstruir a sua lamentação numa pintura, num quadro, num desenho, a reconstruir numa expressão artística a sua dor, a reconstruir a sua inquietação, as suas dúvidas, a sua tormenta, e o pior que há de si mesmo, com um pincel, com um instrumento musical, ou com a composição de uma letra, de uma música ou coisa parecida. Todos os crentes, todos os piedosos são capazes de lamentação, mas alguns conseguem fazer a poética da lamentação, conseguem transformar aquele ato de lamentação em um cântico, conseguem transformar aquele ato de lamentação em uma sinfonia, conseguem transformar aquele ato de lamentação numa pintura, num quadro. E é isso que temos diante de nós, essa primeira distinção entre a lamentação e o ato poético da lamentação. Não estamos meramente diante de um ato da lamentação, estamos diante de uma poética da lamentação, um salmista que para o que está fazendo, como aquele que um dia teve uma experiência ruim, como aquele que um dia pode ter perdido um pai, um amigo, um irmão, que pode ter passado por uma perseguição na vida, uma situação tão difícil, e naquele momento fez a sua lamentação, falou talvez coisas que não devia falar para Deus, disse coisas temerárias que não deveriam ser ditas, mas foram ditas no calor da emoção, no calor dos sentimentos, mas que depois de ter passado por tudo aquilo e ter visto a mão grandiosa de Deus, resolve fazer daquele momento uma canção.
Pessoas fazem isso quando não são cristãs. Eric Clapton, por exemplo, é um destes ícones que a gente poderia ter de alguém que, de repente, num dia de dor, num momento de dor, dali ele constrói uma canção para justificar a morte, para explicar os seus sentimentos com relação à morte do seu filho. Cada um tem a sua maneira de expressar a sua dor e o seu lamento, mas artistas têm a composição, têm a condição, a capacidade de colocar, além da sua lamentação, além da sua dor, tem a capacidade de expressar a sua dor. Aqui, o salmista expressa os seus sentimentos, expressa a sua vida, expressa o ato de lamentação, numa poética da lamentação. E aí, naturalmente, você deve estar se perguntando, mas Jonas, por que isso é tão importante? Ah, mas isso é tão importante, tão importante. Porque se você está num momento de dor terrível de sua vida, e você faz a lamentação, todas as coisas que você não diria, tudo aquilo que você diria só no calor das emoções, todo palavreado que você não usaria, naquele momento você usa. Não tem freio, não tem censura, não tem bloqueio, é um jorro, é aquilo que sai e você não controla, e você simplesmente explode e coloca tudo aquilo, ainda que seja dizendo e começando, Senhor, meu Deus e meu Pai, mesmo chamando e começando uma oração com o Pai, mesmo uma oração que começa adorando a Deus, ela termina colocando diante de Deus todas as dores e não coloca com o melhor de si, mas com o pior de si. Alguém poderia, na construção poética dessa experiência, ter um pouco de bom senso. Ou de repente ter a boa medida. Porque eu deveria colocar essas palavras que foram tão grosseiras? Porque eu deveria colocar essas ideias, como por exemplo o Salmo 88, que chega às vias de apontar o dedo como se pudesse em riste em direção a Deus e culpá-lo por todas as atrocidades, inclusive pela infelicidade de sua própria vida. Coisas que a gente não diria para ninguém, coisas que a gente não falaria para ninguém. Imagina um crente desejar a morte do outro, dizendo, tomara que Deus atropele aquele desgraçado, daquele infeliz. Não, numa construção poética, a gente vai tentar transformar isso de uma forma em que ela não seja tão assim, agressiva. Ou então a gente troca por palavras eloquentes, por palavras que não dizem exatamente o que nós diríamos. Então nós simplesmente editamos a lamentação, editamos aquela dor, e num só golpe vamos tirando tudo aquilo que nós censuramos, tudo aquilo que a gente poderia dizer, não, isso não. Imagina um crente ler um negócio desse, Senhor, manda matar, manda arrancar a cabeça, manda queimar, Senhor, não deixa ninguém em pé, derruba todos eles, Senhor, não sobra ninguém, arranca o coração dele, explode com as suas próprias mãos, faz ele sangrar e sofrer. Eu quero que todos fiquem agora com vergonha, todos aqueles que estão me perseguindo, que eles sejam agora colocados todos no meio de um estádio, e eles possam assistir a minha vitória, a minha glória. Isso, Senhor, eu quero passar por cima da cabeça deles, eu quero pisar por cima de todos eles, de todos aqueles que estão me humilhando, de todos aqueles que estão me envergonhando. Eu quero que o Senhor faça todos eles caírem diante de mim. Imagina, não vamos fazer um hino desse aqui na igreja, viu, Érica? Alguns irmãos sabem que podem construir um hino e podem edificar um hino para cantar na nossa igreja. Mas a grande pergunta é, por que a gente edita nossos hinos? Por que nossos hinos não vêm acompanhados dessa verve da lamentação, daquele realismo da nossa oração? Dou glórias a Deus pelos salmos de lamentação, não porque eles legitimam o nosso ódio, não porque eles legitimam nossa inveja, não porque eles legitimam nossa ira, mas porque eles usam nossa ira, usam nossa inveja, usam nosso ódio para mostrar o pior de nós mesmos. O como podemos, através de nossas orações, evidenciar nossa arrogância, evidenciar o nosso egocentrismo, evidenciar a nossa vingança, evidenciar o nosso ódio, a nossa raiva. Eu sempre me lembro, quando eu leio os Salmos de Lamentação, de uma frase muito interessante do C.S. Lewis, naquele livro que ele escreveu dedicado aos Salmos. Ele diz exatamente assim: o que predizemos nos enche de satisfação. Imagine essa situação que o Lewis está dizendo, é exatamente a mesma daquelas que descrevem os personagens de Dostoiévski.
Como, por exemplo, Memórias do Subsolo. Aquele cidadão que é humilhado por um homem que o espizinha, o homem que o despreza, o homem que não quer saber dele. Então, ele no caminho sabe que vai encontrar com um cara. E então ele começa a imaginar de todas as formas: quando eu encontrar aquele cara, eu vou passar por cima dele, eu vou atropelar ele, mas eu vou rasgar a cara dele com minha faca, não vai sobrar nenhum pensamento, não vai sobrar nada dele, eu vou passar por cima dele, ele vai conhecer a minha ira, e quando ele dá de frente para o cara, ele: bom dia, meu senhor, e vai embora. Então Lewis está chamando a atenção para o fato dessa experiência que a gente parece encontrar satisfação na previsão daquilo que nós gostaríamos que acontecessem com todos aqueles que nos fazem mal. Nós vamos falar hoje muito sobre ódio, meus irmãos, sobre o ódio do nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre os gemidos do nosso sofrimento, sim. Aquilo que nós começamos com os salmos dizendo que entregamos a Deus a nossa oração pedindo: atende os gemidos de nosso coração. Mas a gente não pode simplesmente pensar nos nossos gemidos, sem ao mesmo tempo colocar diante do nosso olhar o ódio que precisa ser orado, a raiva que precisa ser orada, a dor que precisa ser orada. Essas são as orações sujas, são orações não editadas. Orações editadas são aquelas que a gente diz assim: essa palavra não vai ficar bem, não vou falar isso. Não, o que os outros vão achar se eu fizer uma oração honesta? É melhor que eu faça uma oração editada, para que todo mundo olhe para mim e diga assim: como você é bonitinho, como você é um crente bonitinho, do que fazer a oração que de fato eu gostaria de fazer. Por que nós somos tão assépticos? Por que na oração nós somos tão limpinhos? Há espaço, meus irmãos, para a oração limpa, para as orações, aquelas que nós temos louvor, graça e tudo para colocar diante de Deus como gratidão, mas a grande pergunta é se Deus permitiu, não só a lamentação, mas permitiu a poética da lamentação, ou seja, permitiu que homens usassem toda a arte do mundo para poder construir uma lamentação que agride ao próprio Deus. É porque o próprio Deus, de alguma forma, vê na lamentação um meio pelo qual os seus filhos podem lidar com um fenômeno chamado violência, ira, ódio, raiva, o pior de nós. Você já parou para imaginar o quanto que nós poderíamos mudar de nossas vidas se pudéssemos voltar atrás naqueles momentos em que a ira sobrevaleceu o nosso bom senso? Já parou para imaginar quantos filhos nós resgataríamos pelo bom senso que não tivemos na hora em que a ira floresceu e a violência tomou conta de nosso coração, nossa mente, de toda a nossa vida? O texto de hoje fala muito sobre isso, meus irmãos. O texto de hoje é como se fosse um texto que nos chama àquela convicção que o príncipe dos pregadores certa vez disse quando meditava sobre esse salmo, dizendo: com palavras eloquentes vestimos com roupas de domingo nossos corações com emoções as mais desagradáveis possíveis. É essa oração, carregada de todos esses sentimentos, nada nobres, é esta oração que é o objeto de nossa análise hoje. Não só hoje, mas de toda essa série de exposições que teremos aqui em nossa igreja, meditando e refletindo sobre essa possibilidade que Deus nos deu de colocar diante dEle toda a angústia e tudo aquilo que está em nosso coração nos afligindo. Vejamos como isso pode ser analisado e essa experiência pode ser compreendida à luz do texto que nós escolhemos para a reflexão de hoje, Salmo capítulo 5. É um salmo de Davi. Este salmo muito provavelmente retrata a angústia do salmista, que possivelmente está sob ataque dos inimigos, e talvez o maior de todos e o mais terrível de todos os seus inimigos, seu próprio filho Absalão,
que por orientação de homens que estavam no meio de Davi, no meio do contexto de Davi, a tomar suas concubinas, as concubinas de Davi, e tomar todas elas do seu próprio pai, provocar então uma insidiosa investida contra Davi. Davi está tendo que lutar contra os seus inimigos, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio reino. Estamos aqui diante de um salmo de lamentação, um salmo da lamentação de um rei, um homem poderoso, que está sob ataque de inimigos, que estão em seu próprio domínio, em seu próprio palácio. A sua oração é uma oração que não podemos perder de vista, em termos de força, em termos de tudo aquilo que ela representa, justamente pelo fato de Davi ser um rei. O seu clamor, a sua oração, ela é basicamente por duas coisas: para que Deus o proteja, mas para que Deus castigue os seus inimigos, para que Deus levante a sua mão e pese sua mão sobre os seus inimigos. Como Davi vai construir esse salmo? Veja, uma coisa é o ato da lamentação, outra coisa é a poética da lamentação. Davi constrói, ele faz uma arte da lamentação, ele agora expressa a lamentação de forma poética, e essa forma poética pressupõe uma estrutura, uma combinação. Alguns dizem que boa parte da poesia nos salmos é fruto não só de paralelismos, não é? Mas é fruto de quiasmos. Quiasmos são estruturas, mais ou menos assim: você tem uma ideia A, depois você parte para uma ideia B, aí você parte para um centro gravitacional de toda a peça, depois você vai voltar para um B, que é uma variação deste B, e termina com um A, que é uma variação do A inicial. Então é isso que este salmo literalmente faz. Esse salmo começa com a ideia 1, vai para uma ideia 2, afirma um centro, volta para uma variação da ideia 2 e termina com a última variação da ideia 1. Vamos ver como isso se dá no texto. Do versículo 1 ao versículo 3 é a ideia A. Essa ideia A, você vai encontrar Davi, o salmista, ele sozinho diante de Deus. E então o rei, sob ameaça de inimigos, está agora diante de Deus, dizendo o quê? Veja, é a parte colorida do salmo, é a parte dos gemidos, é a parte da expressão do sofrimento, é a parte da expressão da dor. Mas veja como Davi expressa a sua dor. Versículo 1 a 3 diz: ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu. O rei agora está dizendo: Rei meu e Deus meu. O rei que tem consciência de que o único rei do universo é o rei que está acima dele. É o rei que se humilha diante do rei. É o rei que, diante deste rei supremo, esse rei do universo, o considera como não consideraria nenhum outro rei na face da terra, como Deus. E não somente diz que ele é rei, não somente diz que ele é Deus, mas diz: meu rei, meu Deus. Ele se apropria desse rei, se apropria desse Deus. Não está falando de alguém distante, não está falando de uma realidade longe da sua experiência, mas de uma realidade muito próxima. Mas ao mesmo tempo, é como se estivesse tão longe. Dá ouvidos à minha voz, dá ouvidos ao meu gemido. Deus meu e Rei meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. A quem um rei, que governa tudo ao seu redor, poderia procurar numa hora dessa, se é ele o detentor do poder? Davi então percebe que nele não há poder algum. Ele está diante de algo que o maltrata a sua alma, maltrata o seu coração, mas ele não vê como lidar com aquela situação do seu próprio jeito, da sua própria maneira e da sua própria forma. Então ele procura o Rei Deus e diz a ele: a ti te suplico. Mas termina o versículo 3 dizendo: ó Senhor, de manhã ouves a minha voz. Amanhã é o dia, amanhã é onde a luz se faz, amanhã é onde toda a arquitetura da perseguição, todas as investidas contra, fica fora das sombras. Tudo fica à luz, tudo fica às vistas. Então Davi está dizendo com todas as letras: ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração
e fico aguardando. Como alguém que se coloca numa espécie de torre, para vigiar, para esperar, para ver se Deus vai se manifestar, para ver se Deus de alguma forma vai tirá-lo dessa situação, se Deus vai o socorrer num momento como este. Então nós partimos da primeira variação para a segunda variação. Então, depois de ter clamado pelo socorro e avisar, estou esperando pela tua justiça, estou esperando pela tua ação, então Davi faz uma segunda variação, e essa variação não é mais uma variação centrada nele e no seu pedido a Deus, agora ela está centrada no ódio que ele tem dos seus inimigos. Veja o que ele diz no versículo 4 em diante: porque tu não és um Deus que tenhas prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. A primeira coisa que Davi vai mostrar aqui é a distinção entre Deus e o mal. Como um outro estudioso importante dos Salmos, Plummer, ele disse, né? Deus e o mal é como água e fogo, eles nunca vão se encontrar. E é interessante porque dentro de toda essa perspectiva, o que está em jogo aqui é o fato de que, por mais que o mal aconteça, em nenhum momento aqui se está dizendo de que Deus é o autor do mal e de que Deus, portanto, estaria aqui sendo aquele que é, na verdade, o mal, só que de outra forma. O mal, só que visto agora com a máscara de Deus. Não, Deus não compactua com o mal, e nisso Davi está coberto de razão quando diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça e nem o mal habita contigo. Então Davi, a primeira coisa que chama a atenção é para o fato de que Deus é um Deus justo, de que Ele não compactua com a injustiça. E por que ele fala isso? Porque a seguir ele explica a razão da sua inquietação. Há arrogantes, e esses arrogantes ele está dizendo: não permanecerão na tua presença. Detestas, aqui a palavra é do ódio, odeias todos os que praticam a maldade, destróis os que proferem mentiras, o Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Então a primeira coisa agora que a gente vê nessa segunda variação é Davi chamando a atenção para o fato de que Deus é um Deus justo, de que Ele não aceita a injustiça, de que Ele não vai permitir que o mal vença, e ele está se sentindo injustiçado, ele está se sentindo ameaçado pelo mal, mas ele conhece teologia, ele conhece doutrina, ele leu a confissão de fé da igreja dele, sabe que a confissão de fé da igreja dele diz que Deus não pode fazer o mal, sabe que Deus não é autor do mal, sabe que Deus não compactua com o mal, sabe que Deus vai prover a salvação para os seus filhos, sabe que Deus vai defender os seus filhos. Então ele começa a dizer: é eles quem têm que falir, são eles que têm que sofrer, são eles que têm que pagar pelo mal que eles estão fazendo. Então ele saca a teologia na hora e começa a mostrar exatamente o que Deus deve fazer. A grande pergunta que a gente deveria se fazer agora é: por que deveríamos concordar com Davi? Para a pergunta fazer mais sentido, a gente tem que chegar no centro. O centro de toda essa construção poética é exatamente o versículo de número 7. Leia comigo o versículo de número 7 mais uma vez. Mas eu, quem Davi é? Eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Aqui é o símbolo do homem da justiça, do homem piedoso, do homem misericordioso, do homem que é o contrário do arrogante, o homem que é contrário ao mal, o homem que é o contrário da injustiça. Pelo contrário, estamos agora diante de Davi se confessando como um homem piedoso, se confessando como um homem que, diante de todas aquelas circunstâncias que estão sendo passadas, ele é a pessoa injustiçada, ele é a pessoa, portanto, que está sendo maltratada. Ele está construindo no centro de sua oração a figura de um homem piedoso. Depois de ter elevado toda a glória aos céus e mostrado teologicamente o quanto Deus repudia a injustiça, a perseguição e o mal. Todo o cenário está pronto para o que vem a seguir. E o que vem a seguir? Se você acompanha o raciocínio até agora, a variação seguinte não é a variação do início, é a segunda variação, aquela que diz respeito ao argumento teológico de que Deus não coaduna com o mal. Só que agora, da teologia, ele parte para a acusação. Bom, uma vez que eu tenho fundamentos teológicos,
uma vez que a Bíblia me diz que Deus não compactua com a maldade. E se eu estou diante de alguém que cometeu a injustiça, e eu tenho textos bíblicos que dizem que Deus mata, acaba, destrói, odeia quem faz o mal, então agora só falta ele completar o argumento, não é verdade? Como ele completa o argumento? Olha que salmo piedoso. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles. Deles quem? Dos homens que estão perseguindo Davi. No íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Imagine você que o túmulo aberto é o símbolo da impureza espiritual, é o símbolo de tudo aquilo que é contrário a Deus. Ele está dizendo que a boca deles é como um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Ou seja, Davi está dando dados de que tipo de situação de conflito ele está vivendo. Ele está vivendo o conflito de gente que dentro do seu próprio reino, com palavras, estão investindo contra ele. Se você ler, por exemplo, 2 Samuel capítulo 16, versículos 21 em diante, você vai ver como Absalão foi seduzido pelo discurso, pelas mentiras de um discurso, pelas ideias de um discurso, a progredir contra o seu pai, a progredir contra o reino de seu pai, por exemplo. Estamos diante então de um rei que está aflito, porque está vendo a injustiça sendo feita diante dele por causa justamente da maldade da língua dos homens que falam mentiras a seu respeito, que contam mentiras e que com palavras com inverdades cooperam para a insidiosa luta contra ele e seu reino. O texto completa com, digamos assim, a orientação de Davi a Deus do que Deus deveria fazer. Então ele diz assim: ó Senhor, condena-os. Não é? Condena-os. Ele poderia fazer isso, não é? Ele é o rei. Mas ele está dizendo: Deus, condena-os. Vai me dizer que você não pensou no seu chefe agora? Vai me dizer que você não pensou agora naquele seu colega do trabalho, incircunciso, que você vive chamando ele de gadareno, porque ele não para de te perseguir, aquele infeliz, desgraçado. Todo dia ele me faz chorar, todo dia ele me faz sofrer. Condena o Senhor, porque ele é mau. Olha como ele está fazendo, o que está fazendo com a empresa? Será que ninguém está vendo as maldades que esse homem está fazendo, que essa mulher está fazendo? Talvez você esteja pensando exatamente assim como Davi. E talvez a sua oração hoje, depois de ler esse salmo, seja: Senhor, condena. Condena, Senhor, porque o Senhor não compactua com o mal, o Senhor não pactua com a injustiça, o Senhor não compactua com a corrupção, o Senhor não compactua com essas coisas. Condena, Senhor, passa a faca, não deixa nada. Então ele continua: os que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Ou seja, o que Davi está dizendo? Não, Senhor, revoltar-se contra mim é revoltar-se contra o Senhor. Eu e o Senhor estamos assim, ó. Esse incircunciso que está lutando contra mim, está lutando contra o Senhor dos exércitos, é contra o Senhor. Então por isso condena. Condena porque a luta contra mim é a luta contra o Senhor, pois eu sou teu povo, sou teu filho. Então não pode prevalecer o mal contra aqueles que pertencem ao Senhor. Essa é a lógica de Davi. E qual é a conclusão? Depois do argumento teológico que suporta a condenação dos gadarenos, digamos assim, dos homens maus, dos iníquos, dos inimigos de Davi, vamos dizer assim, ele então conclui com a ideia final. A ideia final é retomar aquele primeiro princípio em que ele está, digamos assim, agora equilibrado, as suas emoções estão em ordem, agora ele está falando com Deus, ele está pedindo a súplica, está colocando sua súplica diante de Deus, e é assim que vai terminar o Salmo. O Salmo termina com o versículo de número 11, Davi dizendo: mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Olha que coisa, da condenação do infeliz, vamos nos alegrar. Não é? Vamos festejar, não é? Porque agora a gente tem motivos para festejar, aquela desgraça toda vai ser agora consumida pela ira de Deus. Então alegremos-nos. Sabe aquela sensação de que aquele sujeito que te pisa, que te magoa,
agora vai ser humilhado, agora vai ser o dia da sua restauração. Ninguém vai mais olhar para você com um olhar de desconfiança. Todo mundo vai dizer, e você tinha razão. Alegrem-se, todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor tu o proteges, como um escudo. Então o Salmo termina com, agora não Davi se colocando no lugar dele sozinho, lembra? Começa com ele sozinho, dizendo, Senhor, a ti eu te suplico, coloco diante de ti os meus gemidos, mas agora não, agora ele chama toda a congregação, é o Israel todo, a nação toda do lado dele. Agora sim, todos nós contra essa rapa toda aí. Agora somos todos nós alegres, todos nós vamos lutar contra todos eles. Eles não vão mais prevalecer contra nós. Agora não é mais o eu, agora somos nós. Nós, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Com o teu favor tu o proteges como um escudo. Seja um escudo para todos aqueles que amam o Senhor e confiam em ti. Essa é a estrutura do texto que nós acabamos de ler. A grande pergunta que nós deveríamos fazer é: por que deveríamos orar desta forma? Por que deveríamos orar nosso ódio? Por que deveríamos expressar nosso ódio enquanto oramos? Há vários estudos muito interessantes do ponto de vista teológico que explicam o porquê das nossas raivas e ódios. E um deles talvez seja emblemático: Abel e Caim. Não é? Vocês percebam que quando a Bíblia fala de Abel e Caim, a Bíblia fala de uma situação em que um não suporta o outro e não consegue administrar o seu ódio, não consegue administrar a sua raiva, não consegue administrar seu despeito, sua inveja, não consegue se livrar do ressentimento, porque Deus recebeu a oferta do outro, mas não recebeu a dele, e ele não tem como trabalhar aquilo senão destruindo aquele que é o motivo de todo esse ressentimento. Desde o início das Escrituras, a palavra de Deus nos alerta contra o fato de que nós somos um vulcão, que para entrar em erupção basta pisarem na nossa unha encravada. Basta pisarem em nosso calo, basta pisarem naquilo onde não podia pisar. Você suporta tudo, mas se pisa naquele lugarzinho, aquilo é o vulcão em erupção. Desde os primórdios, a Escritura nos chama a atenção para o fato de que nós somos esse vulcão que está prestes sempre a entrar em erupção. E eventos os mais simples da vida, eventos como, por exemplo, um rapazinho, um menino, como diz Lameque, que tropeça no pé dele, ele manda matar. A Bíblia diz que essa erupção do vulcão, ela cresceu, ela foi se desenvolvendo de uma tal maneira que os homens se tornaram violentos de uma tal maneira que Deus então resolve desfazer todo aquele mundo, resolve destruir aquela criação, porque temos dentro de nós essa violência plantada em nosso coração. E se nós não controlamos essa ira, se não controlamos esse vulcão que está aqui dentro e que está prestes a entrar em erupção, se nós não temos a graça de Deus para lidar com esse vulcão, nós não temos condições absolutas de lidar com as consequências desse vulcão em erupção. Falamos coisas que não devemos, ofendemos pessoas que não deveríamos ofender, falhamos em momentos da vida em que não poderíamos falhar de forma alguma. E tudo isso porque nosso ânimo, nosso humor foi dominado pelo ódio, pela raiva e pela sensação de que alguma coisa tem que aplacar agora essa minha raiva. Então, como todo o vulcão em erupção, não é? E toda a tribo que vive ali ao redor de um vulcão e acredita que aquilo é um Deus, então pessoas acabam acreditando que se a gente jogar lá dentro daquele vulcão, em erupção, todos aqueles que nos fazem mal, a gente vai aplacar a raiva dessa ira profunda que está dentro de nós. Então acreditamos que o sacrifício é o melhor momento.
se destruir, se mandar embora, se tiver essa vingança que a gente tanto espera que aconteça com aquele que nos fere, com aquele que nos faz o mal, nós então ficaremos em paz, nós então ficaremos em harmonia novamente, nós recuperaremos a nossa paz. Um importante antropólogo chamado René Girard, ele diz que toda a cultura, toda a sociedade, de alguma forma, entra num mecanismo de violência tão imperceptível às vezes, mas é tão perceptível o fato de que esse mecanismo de violência cultural só consegue apaziguar com alguma catástrofe, ou a morte de alguém, ou alguém que é mandado embora, ou alguém que precisa levar aquilo que ele vai chamar de a missão do bode expiatório, que é ser o bode expiatório, o bode que vai recolher em si toda a ira de todos os homens, e vai, depois de ser martirizado, vai ser então o responsável pelo apaziguamento. E nessa figura do bode expiatório, nos tempos do Antigo Testamento, se colocava no bode expiatório toda a ira, toda a raiva, e o bode expiatório é aquele que vai ser expulso do arraial, e ele vai ficar à deriva. Ele tem 3 dias para sobreviver. Se ele não sobreviver, ok, é coisa da vida, é o normal, bode fora do arraial, é isso que acontece. Mas se no 3º dia ele ainda estiver ali, o seu dono pode reavê-lo. O problema é o bode sobreviver fora do arraial. O bode, então, quando morre fora do arraial. O bode, então, quando sangra fora do arraial. O bode, então, quando morre fora do arraial, ele morre por uma justiça que precisou ser feita. Uma justiça que demonstra um sacrifício que não foi outra coisa, ou não representou outra coisa, senão o apaziguamento de toda a violência, de toda a raiva. Então, sacrifícios seriam isso, seriam aqueles movimentos violentos que de alguma forma acalmam. Por isso a gente acredita que se na hora que a gente está explodindo, a gente bater as 2 mãos na mesa, acabou, passou, a violência apaziguou. Eu preciso canalizar a violência para um bode expiatório. Davi está canalizando toda a sua violência, não contra seu filho, não contra os seus inimigos, mas na oração. Ele coloca em sua oração toda a sua raiva, todo o seu ódio, não para legitimar o seu ódio, não para legitimar a sua raiva, mas porque é cultural do povo de Deus entender que as orações não podem ser, elas não são menos valiosas, porque elas vêm acompanhadas das nossas vontades. Em nenhum momento a gente está dizendo que que uma oração imprecatória é aquilo que Deus tem que fazer. Senão a gente ia adorar fazer oração imprecatória, não? Se a oração imprecatória fosse tudo aquilo que Deus vai fazer, nossa, não haveria mais chefe no mundo. Porque a gente usaria a oração imprecatória para todos eles, para todos aqueles que nos fazem mal, para todos aqueles que fazem qualquer coisa contra nós. Faríamos uma oração imprecatória e logo em seguida vem o juízo de Deus. Oração imprecatória, juízo de Deus. Oração imprecatória, juízo de Deus. Mas não, a oração imprecatória, o salmo de lamentação, o salmo que expressa esse ódio, que expressa esse rancor, ele não está ali para dizer que Deus vai fazer aquilo que o salmista imprecador estará ali sugerindo ou dizendo que Deus deva fazer. Mas ali está sendo o lugar onde ele está canalizando tudo aquilo que há de pior nele. Você já parou para imaginar o que seria se nós fizéssemos isso em todas as nossas orações? Algumas coisas a gente lembraria nessas orações, e com isso a gente caminha para a conclusão de hoje. Primeiro, o ódio expresso em nossas orações expõe o nosso pior. Mas é porque expõe o nosso pior, é que nós estamos diante da grande oportunidade de vermos também o melhor de Deus. E o que foi o melhor de Deus? Foi Jesus Cristo. O bode expiatório é para salvar você da sua violência, e não para salvar eles. O bode expiatório é para que você saiba que tudo aquilo que se aplica ao inimigo de Deus foi aplicado a Cristo. Para que você se lembre que o primeiro inimigo de Deus, que recebeu a ira divina sobre si, no seu lugar, foi Cristo.
O que está em jogo, portanto, diante de nós, não é a indignação diante do sentimento de injustiça, diante de algo que não coaduna com aquilo que esperamos, mas é aquilo que diz respeito à obra de Cristo, à obra de Deus, a obra que Deus realiza entre nós. Como nós lidaríamos, meus irmãos? Como, por exemplo, textos como Levítico 19, 17, 18, Êxodo 25, 4, 5, Provérbios 24, 17, que são textos que dizem que Deus deve amar nossos inimigos. Eu não disse textos do Novo Testamento, eu disse textos do Antigo Testamento. Textos que provavelmente Davi conhecia e muitos outros do Antigo Testamento conheciam. Textos em que Deus orienta seu povo a amar os seus inimigos, amar aqueles que os ferem. O que diríamos dos textos em que Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos? Estaríamos então com as orações imprecatórias negando tudo o que Jesus disse. Mas ao mesmo tempo, deveríamos negar o fato de que mesmo sendo cristãos temos inimigos? O que é um lamento, senão a descoberta, não do homem piedoso, da mulher piedosa que somos, mas do pior que nós somos, do pior que podemos desejar. E descobrir que quando dizemos tudo o que gostaríamos de fazer com nossas mãos, de realizar com o nosso empenho, de ver as coisas acontecerem conforme gostaríamos e preveríamos nas nossas imaginações que poderiam acontecer e nos deixariam satisfeitos, enxergar nisso agora a mão de Deus. A mão de Deus que insiste no seu silêncio em nos permitir viver pela sua graça a despeito das perseguições, para que nas perseguições pudéssemos lembrar de que seu Filho catalisou, trouxe para si, atraiu para si a violência de todos os inimigos de Deus. Vocês percebem o que Davi acaba de dizer? Ele diz no versículo de número 6, ou do 4 ao 6, porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo, os arrogantes não permanecerão na tua presença, detestas, odeias todos os que praticam a maldade. Meus irmãos, quem de nós não pratica a maldade? A ira e a condenação que Davi está pedindo para todos aqueles que fazem a maldade também não poderia recair sobre ele, que mal fez para seus próprios filhos. Que tipo de pai foi Davi para Absalão? Que tipo de pai foi Davi para os seus próprios filhos? Mas acontece que quando nós estamos orando, nós não paramos para perceber o fato de que esta oração não é a oportunidade que nós temos de vestir uma máscara e dizer para Deus: olha, nós queremos apresentar, eu quero me apresentar diante do Senhor como uma pessoa muito íntegra, viu Deus, eu não tenho nada contra o meu chefe, eu só quero que ele morra. Quando a gente faz orações desse tipo, não é a oração não está sendo ali aquilo que Deus tem que fazer. A oração está sendo a oportunidade que a gente tem de, como disse Calvino, olhar nosso coração. A gente termina com a ideia que a gente começou. Os salmos são um espelho da nossa alma. Não seriam as suas orações o espelho de seu coração? Se você escamoteia as suas orações, se você não faz a oração que você deveria fazer, mas edita as suas orações, toda hora está editando, toda hora tem um censor aqui dizendo: não faça esse tipo de oração, porque essa oração não pode. Não pode. O que acontece se você vai editando essas orações? Você vai tendo sempre uma reprodução, uma oração daquilo que você não é. Você vai ter a oração bonitinha de uma pessoa que não é nada bonitinha. Então, quando Calvino diz que os salmos são um espelho da alma, e a gente diz que as nossas orações são um espelho da nossa alma, isso significa que, mais do que Deus ouvir as suas orações, você precisaria ouvir suas orações. Se existe um ensino que hoje a gente gostaria de deixar aqui, é este: que você possa ouvir suas orações. Elas revelam quem você é. Elas revelam pelo pedido das suas orações como o seu coração está inclinado para um ídolo e não para Deus.
Veja como suas orações são capazes de, quando elas são feitas exatamente sem censura, quando elas são feitas da forma que tem que ser feitas, como elas refletem o seu caráter, como elas refletem o nosso caráter, como elas refletem o nosso coração, como elas refletem a nossa vida. Você já ouviu sua oração hoje? Ouvir a nossa oração significa, de alguma forma, tentar entender quem é este homem que nós somos. Que ser é este que nós somos? E que, tomado por raiva, e que, tomado por ódio, acha que se Deus realizar o que Ele não pode realizar, que é a violência que Ele gostaria de realizar, mas não pode, então a sua ira, a sua raiva passaria. Quero me dirigir a você que tem sido dominado pela ira, você que tem sido dominado pelo ódio, você que tem sido dominado pela impaciência, que não consegue, e dali a pouco, um instante, você já está explodindo. Eu quero me dirigir a você hoje que é cristão, que é piedoso, que ama Jesus, mas não consegue lidar com a sua ira, não consegue lidar com o seu ódio, não consegue lidar com esse vulcão que está dentro de você. Meu irmão, a sua oração vai mostrar sempre o pior de você, assim como suas ações. Mas o Evangelho quer mostrar o melhor de Deus para você. E o melhor de Deus para você é de que a ira de Deus durou o instante da cruz. De que o movimento de Deus, em toda a ira que poderia ser derramada sobre os seus, foi canalizada toda para o nosso bode expiatório que é Cristo. Ele é o nosso bode que volta no terceiro dia. Ele é o nosso bode que carrega sobre si toda a violência da nossa alma e do nosso coração. Por isso, todas as vezes que a ira tomar seu coração, todas as vezes que esse vulcão que é o seu coração subir, lembra de Jesus na cruz, recebendo toda essa violência do seu coração. Lembra de Jesus na cruz, recebendo toda a ira divina, pela nossa ira, pelo nosso ódio, pelo nosso jeito esquisito de viver as coisas de Deus. Talvez a ira e o ódio seja hoje a causa de toda a falta de paz em sua casa, em seu trabalho, em sua vida diária. Mas essa paz não vai acontecer enquanto ela não for objeto de oração, enquanto o ódio não for objeto de sua oração. Enquanto a sua oração produzir essa pessoa pacata, essa pessoa apaziguada que você não é, essa oração que vai mudar você, ela não vai acontecer. Enquanto a sua oração for uma edição de quem você é, enquanto a oração não refletir quem você de fato é, as reais coisas que precisam ser tratadas em você não serão tratadas. Na oração, só é tratado aquilo que realmente a gente tem consciência. Mais uma vez, o príncipe dos pregadores disse o seguinte certa vez: todo aquele que entra em oração sem consciência de si é como um caçador que caça com falcão cego. Todo aquele que tenta na sua vida de oração ter consciência do que está acontecendo à sua volta, sem no mínimo ter consciência de sua própria oração, de si mesmo, é como alguém que caça sem olhos, que persegue sem enxergar. Que a gente possa ouvir hoje mais uma vez a palavra de Deus, que não está dizendo para você: edite a sua oração, porque eu só aceito orações bonitinhas. Por um Deus que está dizendo para você: eu já sou crescidinho, nada do que você fizer em termos de oração vai me causar espanto. Não tem oração que você possa fazer a Deus que Ele faça: nunca imaginei que você fosse ter tanto ódio assim no seu coraçãozinho. O que tem que passar na nossa mente é que todas as vezes que a gente edita as nossas orações, Ele está bem assim para você, ó. Sério? Sério mesmo?
Você vai continuar com essa oração? Você vai continuar se apresentando assim? É sério mesmo que você vai tentar esconder o que está diante de nós dois? É sério que você vai fazer essa oração editadinha, do jeito que ela está? Ora, bota para fora o que de fato você é. Você acha que o seu pior não foi lavado pelo sangue do meu filho? Bota para fora o que você tem aí e trate esse ódio que está no seu coração. Mas todas as vezes que você ficar com esse ódio aí escondido e não tratar ele na sua oração com Deus, ele vai sair. Talvez não mais como uma oração a Deus, mas como uma ferida provocada no seu irmão, no seu próximo. É hora de a gente orar e colocar diante de Deus não só os nossos gemidos por socorro, mas os nossos gemidos de ódio, de raiva, de ansiedade, de ressentimento, de inveja, que a gente possa colocar diante de Deus, não apenas o melhor que temos, mas o pior que nós somos.